Para calcular a área, o que a gente tem que fazer? A gente precisa multiplicar largura vezes comprimento, só isso. Então, aqui a única coisa que a gente precisava fazer era a continha 12 vezes 15 para chegar em 180 metros quadrados. Lembrando, como a gente está multiplicando metro vezes metro, a gente tem metro elevado a 2, metro ao quadrado. Então, cuidado na hora da resposta, você não pode esquecer do expoente aqui da unidade de medida. No mais, é muito tranquilo. Ó. Letra B, o que tem que fazer? 17 vezes 8. E 17 vezes 8 dá 136 centímetros quadrados. Isso mesmo. Cuida qual é a unidade de medida e coloca o expoentezinho ali na resposta quando está calculando a área. 32 quilômetros de largura por 41 de comprimento. É só nós multiplicarmos 32 vezes 41 e encontramos aí 1.312 quilômetros quadrados. Ok? Então, para encontrar a área, é só multiplicar um lado vezes o outro. Isso serve para retângulos e para quadrados. Número 19. Pedia que vocês calculassem a área de uma quadra oficial de vôlei, que mede 18 metros de comprimento por 9 de largura. Então, a gente já monta ali a continha. 9 vezes 18, que dá 162 metros quadrados, porque a unidade de medida era o metro. Então, a gente já responde a área da quadra de vôlei. Letra B tem a seguinte pergunta. Se uma quadra de basquete oficial mede 28 metros de comprimento por 15 metros de largura, qual das duas é maior? Para nós podermos responder qual é maior, precisamos ver qual é a área da quadra de basquete. 28 vezes 15, que dá 420 metros quadrados. Por isso, a de basquete é a maior, porque a área dela é de 420, enquanto a quadra de vôlei tem 162 metros quadrados. A de basquete, então, é a maior. A número 20 continua aqui nessa área de esportes, né? Uma mesa oficial para jogo de tênis de mesa tem 2,74 metros de comprimento por 1,52 metros de largura. Com base nisso, responde. Agora vem a primeira pergunta. Quais as dimensões da mesa em centímetros? Queridos, muito cuidado na hora de transformar as unidades de medida. Aqui, você está transformando metro simples, metro normal. Então, a gente transforma essa unidade de medida igualzinho a gente transformava antes de estar estudando área. Nós transformamos metros em centímetros apenas multiplicando por 100. Só isso, certo? 2,74 metros, 274 centímetros. 1,52 metros, 152 centímetros. Simples assim. Agora vem a pergunta. Qual a área em centímetros quadrados? O que nós precisamos fazer? Multiplicar 274 por 152. E encontramos aí a resposta de 41.648 centímetros quadrados. Antônio está pintando por dentro e por fora. Esse já é um detalhe assim, importantíssimo nessa história, certo? Que ele está pintando por dentro e por fora uma cerca de 2 metros de altura por 12 de comprimento. Primeira pergunta é quantos metros quadrados de cerca ele pintará? Bom, para responder quantos metros quadrados, ele está nos perguntando o que, então? Está pedindo área, certo? Se ele quer metros quadrados como resposta, ele está perguntando qual é a área. E a gente sabe que para calcular a área, o que a gente faz? Pega a altura pelo comprimento, 2 vezes 12, 24. Ah, mas isso é um lado da cerca. Aqui está dizendo que ele vai pintar essa cerca por dentro e por fora. Então, a gente precisa multiplicar o 24 pelos dois lados da cerca. Agora, nós estamos multiplicando o 24 por 2 de novo, porque nós estamos calculando que ele vai pintar 24 metros de um lado da cerca e depois ele pintará 24 metros de novo do outro lado da cerca. Ok? Então, ele pintará 48 metros quadrados de cerca. A letra B diz assim, a cerca é feita de tábuas retangulares de 2 metros de altura por 40 centímetros de largura.
qual o total de tábuas que compõe a cerca? Para nós descobrirmos o número de tábuas que tem a cerca, nós temos que dividir a área total pela área de cada tábua. Mas a gente já tem um detalhe importante aqui, ó. A altura em metros e a largura em centímetros. Nós não podemos misturar unidades de medida em um cálculo. Então, nós temos que transformar, ou eu transformo o centímetro em metro, ou transformo o metro em centímetro. Como todo o restante do cálculo está em metro, é melhor transformar centímetro para metro. Pegamos então aqui, ó, 40 centímetros, dividimos por 100 e transformamos em 0,4 metros. Essa é a largura da tábua transformada em metros, ok? Em seguida, agora que a gente tem a largura em metros e a altura da tábua também em metro, a gente pode calcular 0,4 vezes 2, e a área de cada tábua é 0,8 metros quadrados. Pronto. Agora que nós temos a área total da cerca e também temos a área de cada tábua, nós podemos dividir a área total da cerca pela área de cada tábua e daí a gente descobre que esta cerca tem 30 tábuas. Então, vamos lá. Para responder a letra B, o que nós fizemos? A letra B dizia assim: a cerca é feita de tábuas retangulares de 2 metros de altura por 40 de largura, 40 centímetros. Qual o total de tábuas que compõe a cerca? Bom, primeira coisa que nós fizemos foi transformar 40 centímetros em metros, dividindo 40 por 100, para ficar com as duas unidades de medida da tábua iguais. E agora que a gente tem 0,4 metros de largura por 2 de altura, nós descobrimos que a área de cada tábua é 0,8 metros quadrados. Sabendo a área de cada tábua, nós pegamos a área total da cerca, que é 24 metros, e dividimos por 0,8, e então encontramos que essa cerca tem 30 tábuas. Com essa informação, nós conseguimos responder a letra C. Se ele gasta 1 litro de tinta para pintar 5 tábuas, dos dois lados, quantos litros de tinta serão gastos para pintar toda a cerca dos dois lados? Só nós fazermos 30, que é o número de tábuas, dividido por 5, porque aqui diz que ele, com 1 litro, ele consegue pintar 5 tábuas dos dois lados da cerca. Então, se nós dividirmos 30 por 5, a gente descobre que ele usará 6 litros de tinta para pintar toda a cerca dos dois lados da cerca. 22. A quantos hectares corresponde 1 quilômetro quadrado? Lembra que hectare é uma medida que tem 100 metros de um lado por 100 metros do outro. Então, 100 vezes 100, 10 mil. Daí pensa, quantos hectares corresponde 1 quilômetro quadrado? 100 hectares, porque daí você vai ter, se você consegue encaixar para fazer 1.000 metros desse lado por 1.000 metros desse lado, você vai encaixar 10 vezes o 100 aqui, 10 vezes o 100 aqui. 10 vezes 10, 100 hectares. Então, 1 quilômetro quadrado corresponde a 100 hectares. Encontre uma função que transforme esse quilômetro quadrado em hectare. Se nós sabemos que 1 quilômetro quadrado corresponde a 100 hectares, então a gente faz quilômetro vezes 100 e encontra a resposta em hectares. Esta é a funçãozinha que nos ajuda a fazer essa transformação. No exercício 23, a gente tem aí que encontrar medidas. E olha que interessante. Aqui nesse exercício, ele está nos dando a área e quer a medida que está faltando aqui do lado. Normalmente, o que a gente faz? A gente recebe largura e comprimento, multiplica um pelo outro e encontra a área, certo? Mas agora eu tenho área e quero encontrar um dos lados. O que a gente vai ter que usar aqui? Função inversa. Se eu multiplicar esse número por esse, dá esse, então se eu dividir esse número por esse, eu encontro isso aqui. Se eu dividir 96 por 12, eu encontro a largura desse retângulo. A prof colocou tudo em formulazinha bonitinho, tá? Até para você já ir se acostumando.
Como é que a gente encontra a área? A gente multiplica a largura pelo comprimento, certo? Então, eu vou colocar o 96, que é a área desse retângulo, aqui no lugarzinho do 96. E vou lembrar que a largura é essa medida aqui, que nesse momento eu não sei qual é, tá? Ó, essa é a largura, a gente está procurando. Vou botar um pontinho de interrogação aqui. Estamos procurando a largura, então nós não sabemos dela. E o comprimento é 12. Então, ó, no lugar do C do comprimento, eu coloco 12. Quanto que é L vezes 12? Posso chamar de 12L. L vezes 12 é 12L. Então, eu fiquei aqui com 96 igual a 12L. Que coisa estranha. Bom, a gente chegou a ver um pouquinho de expressões e você já compreendeu, acredito que nas expressões, a gente pode pegar esse número que está desse lado e passar para o outro lado da igualdade, com função inversa. Se aqui esse 12 está multiplicando L, ele passa para o outro lado da igualdade dividindo, porque a função inversa da multiplicação é divisão. Então, 96 dividido por 12 dá 8. Então, a largura é 8 centímetros. Você tem a medida de um lado, você não tem a medida do outro, mas você tem a área. O que você faz para descobrir a área? Multiplicação. Então, quando eu já tenho o resultado, tenho um lado e quero descobrir o outro, eu vou usar a função inversa. Qual é a função inversa da multiplicação? Divisão. Então, lembra que eu falei ali bem no início? Se você simplesmente fazer 96 dividido por 12, você encontra o resultado. E foi o que eu fiz aqui, ó. 96 dividido por 12. Lembra que toda fração é uma divisão? Foi isso que eu fiz aqui para descobrir o lado, a largura. 96 dividido por 12 é 8. Então, olha só, letrinha B. A prof vai trabalhar com a formulazinha, com a expressãozinha, mas se você simplesmente vir aqui direto e dividir 375 por 15, você já acha a resposta, tá bom? Então, olha aqui, a área é 375. A largura é 15. O comprimento é o que nós estamos tentando descobrir. Oh, esse ponto de interrogação ficou feio. Estamos tentando descobrir o comprimento. Então, 375, que é a área, é igual a largura vezes comprimento. Largura vezes comprimento. 15 vezes C é 15C. 375 é igual a 15C, mas eu não quero saber quanto que vale 15 vezes o comprimento. Eu quero uma vez só o comprimento. Então, esse 15 que estava multiplicando com o C, passa aqui para o outro lado da igualdade dividindo. 375 dividido por 15 dá 25. Logo, o comprimento é de 25 metros. E nós encontramos isso fazendo o quê? Dividindo 375 por 15. Letrinha C. Aqui ficou um pouquinho mais interessante. Porque diz assim, o perímetro é de 40 metros. Opa, perímetro. Perímetro é o quê? Vamos lembrar. Perímetro é quando a gente soma largura mais a largura do outro lado, mais o comprimento de um lado, mais o comprimento do outro lado. Isso é o perímetro, tá? Largura, mais comprimento, mais comprimento. Mas, prof, eu não tenho todas as medidas, eu só tenho um 7 aqui desse lado. E isso significa que esse outro lado também é 7. Então, primeiro, olha só, a gente soma esse lado com esse lado. 7 mais 7 dá 14. E agora sim, a gente faz subtração. A gente pega o perímetro total, né? O perímetro é 40. E faz 40 menos 14. Lembrando, por que menos 14? Porque se eu já sei a medida desse lado, eu também sei a medida desse lado. 7 mais 7 dá 14. Então, quando eu faço 40 menos 14, eu descubro que esse 26 que está sobrando é a medida desses outros dois lados aqui juntos. Então, a gente pega o 26 e divide por 2 e descobre que cada um desses lados aqui vale 13. Então, quando a gente tem o perímetro e a medida de um lado apenas, a gente consegue descobrir a medida de todos os outros lados, ok? Então, nós descobrimos aí, ó, perímetro é igual a largura, mais comprimento, mais comprimento. Eu tenho a largura, então a outra largura é igual. Soma as duas larguras, dá 14. Então, eu faço o meu perímetro
menos as duas larguras, deu 26. Ah, mas esse 26 são os dois comprimentos, então nós vamos dividir por 2 e a gente descobre a medida de cada lado. Agora sim a gente pode fazer área, certo? Agora a gente tem a medida do comprimento e da largura e nós podemos calcular a área. A área é igual largura vezes comprimento. Qual é a nossa largura? 7. Qual é o nosso comprimento? 13. 7 vezes 13, 91 metros quadrados. Então, a gente responde aqui, bonitinho, que a nossa área é de 91 metros quadrados. Letrinha D. A área é de 288 metros quadrados. Ok, nos deu a área e nos deu o comprimento. Então, nós temos essas duas unidades. Se eu tenho área e tenho comprimento, já sabe que é só dividir 288 por 24 que você descobre a largura. Mas a prof prefere colocar aqui bonitinho numa forma, numa expressão bonitinho. Ó, área igual largura vezes comprimento. A área é 288, a largura é o que nós estamos procurando, certo? Estamos procurando a largura. E o comprimento é 24. 24 vezes L é 24L. Esse L que multiplica com o 24, a gente passa o 24 para cá, dividindo. 288 dividido por 24 dá 12 de largura. Então, agora que a gente tem a medida do comprimento e a medida da largura, a gente consegue descobrir o perímetro. Por quê? Porque o perímetro é largura mais comprimento mais comprimento. Se essa largura aqui é 12, a largura aqui de baixo também é 12. Se esse comprimento desse lado é 24, desse outro lado também é 24. Então, agora a gente só vem aqui e soma. Largura mais comprimento mais comprimento. Tudo isso dá 72 metros. Atenção, perímetro não é metro quadrado. Porque perímetro a gente está somando apenas a linha do contorno. É apenas metro, não vai nenhum expoente. O expoente queria seria o 1, né? Mas o 1 ele já existe em todos os números, então a gente não coloca, certo? Letra E. Gente, muita atenção no quadrado. A área é de 64 centímetros quadrados. Tua largura e teu comprimento são iguais, por isso a gente nem chama de largura e comprimento. No quadrado a gente chama só de lado. Então, a área de um quadrado é lado vezes lado. Prof, como é que nós vamos descobrir quanto que mede esse lado? Que número Q multiplicado por ele mesmo dá 64? É isso que você tem que se perguntar. Porque você sabe que um quadrado tem esse lado e esse lado exatamente iguais. Então, é um número que multiplicou ele mesmo e deu 64. É assim que a gente descobre a área do quadrado. Pensando que número que multiplica ele mesmo que dá 64. Então, olha só, lado vezes lado. Pensando na expressão, pensando na equação, a gente vai trabalhar assim. Lado vezes lado é lado ao quadrado. Certo? É lado elevado a 2. Mas aqui está me dizendo que a área é 64. Então, eu tenho que 64 é igual a lado ao quadrado. Um número que multiplica ele mesmo. Mas que número é esse? De cabeça aí, né? Tabuada. O colega já respondeu para nós que é o 8. Legal. Mas aqui, para fins de equação, o que a gente faz? Eu coloco os dois lados da minha igualdade dentro de uma raiz quadrada. Por quê? Porque agora eu posso cortar o expoente desse L com o índice da raiz. Lembra que quando não aparece número nenhum aqui na raiz é porque é um doisinho, né? Quando tem o númerozinho, aparece 3, 4, 5, mas quando não tem, é um doisinho. E 64, para tirar da raiz? Para tirar da raiz eu tenho que achar o número que multiplica ele mesmo, que dá 64. O Paulo já falou para nós que é 8. Então, tá aqui. 8 é igual ao lado do nosso quadrado. Prof, eu preciso fazer tudo isso? Queridos, eu estou te ensinando, como professora, eu tenho que te ensinar do jeito certinho, bonitinho. Mas o que eu mais quero é que você consiga pensar, quando você vê isso aqui, 64 é a área de um quadrado. Que número que multiplicou com ele mesmo? É 8. O que eu mais quero é que tu consiga fazer de cabeça, tá? É que você consiga fazer só mentalmente. Já fico feliz, tá bom? Então, assim, não se preocupa com tudo isso aqui. Eu já estou te ensinando do modo formal corretamente, certo? Matematicamente correto, com toda a formalidade da matemática. Mas o que eu mais quero é que você consiga fazer isso mentalmente.
perceber que a área de um quadrado é 64, então um número multiplicou ele mesmo e deu 64. Que número foi esse? Foi o 8. Perfeito. Tá bom? Lembrando, a área é centímetro quadrado, só o lado é centímetro simples, ok? Porque o lado é só a medida aqui, ó, da linhazinha do lado. Então, não é ao quadrado. Um chip eletrônico quadrado mede 0,5 centímetros de cada lado. 1 milhão deles seria suficiente para cobrir totalmente o piso da sua sala? Imaginou a gente lá no chão da nossa sala de aula e colocar esse chipzinho um do ladinho do outro. Seria suficiente para cobrir todo o chão? É isso que nós vamos descobrir. Então, primeira coisa, área é lado vezes lado, área desse chipzinho quadrado. Cada lado dele, 0,5 centímetros. Então, 0,5 vezes 0,5, a gente tem aí que a área dele é 0,25 centímetros quadrados. A área da sala é 37 metros quadrados. Então, a gente precisa transformar centímetro quadrado em metro quadrado. Como agora é centímetro quadrado para metro quadrado, 100 vezes 100 é 10.000. Então, nós vamos dividir o nosso 0,25 aí por 10.000. 0,25 dividido por 10.000 é 0,000025, tá? Essa passa a ser a área do chipzinho em metros. Então, agora que a gente tem a área dele em metros, a gente pega a área da sala e divide pela área do chip. E descobre que nós precisaríamos de 1.480.000 chips desses aqui para poder cobrir o piso da nossa sala. Então, 1 milhão deles seria suficiente? Não. 1 milhão não seria suficiente, tá? Por quê? Porque precisaríamos de 1.480.000. Então, vamos lá. Exercício 25. Ele é um exercício bem legalzinho, mas eu entendo que algumas pessoas tiveram dúvida. Porque aqui diz assim, uma calçada de 2 metros de largura foi construída na parte da frente e dos lados de um terreno, como mostra a figura. Então, ó, o terreno está aqui com essa linha cinza mais escura, delimitando o terreno, e esse azul mais clarinho, ou cinza mais clarinho, é a calçada. Percebe que tem calçada apenas de 3 lados do terreno, tá? Esse lado de trás não tem calçada. Então, a gente tem que encontrar a área da calçada. Para isso, queridos, o jeito mais fácil é assim. Você pega a área total do terreno com a calçada, calcula essa área, depois calcula a área só do terreno sem a calçada e depois você faz uma conta de menos. A área total com calçada menos a área do terreno sem a calçada. E daí você descobre quanto que é a área apenas da calçada. Então, olha só. Para a gente ver a área do terreno, aqui diz que ele tem 50 metros. Mais 2 metros de calçada desse lado, mais 2 metros de calçada desse lado. Então, ele vai ter 54 aqui nessa medida total. E aqui também, ó, você tem 35 metros do terreno, mais 2 metros de calçada. Então, fica 37. Por isso que você vai ver que aqui a prof vai fazer esse primeiro cálculo com 37 vezes 54. Prof, por que você está multiplicando 37 e não o 35? Porque eu estou fazendo 35 mais esses 2 metros de calçada que tem aqui. Então, deu 37. Por que é 54 e não é 50, prof? Porque é 50, mas ó, tem 2 metros de calçada desse lado e tem 2 metros de calçada desse lado. Então, é 54. Então, 37 vezes 54, a gente tem aí 1.998 metros quadrados. É toda essa área, então, aqui do terreno mais a calçada. Agora, a gente vai calcular só a área do terreno. Só os 50 por 35, certo? Ou 35 por 50, já que eu botei a largura na frente. Queridos, aqui se você faz 35 por 50 ou 50 vezes 35, o resultado é o mesmo, porque isso aqui é multiplicação, né? 3 vezes 4 dá 12 e 4 vezes 3 também dá 12. Então, não importa a ordem, você vai chegar no resultado certo. 35 vezes 50 é 1.750 metros quadrados. Então, se a área do terreno mais as calçadas deu 1.998 e a área do terreno sem a calçada deu 1.750, agora a gente só faz essa continha de menos aí bem tranquilinha, ó. 1.998 menos 1.750 e você encontra aí que a sua calçada é de 248 metros quadrados, certo?
A área da calçada, 248 metros quadrados. Que contas nós precisávamos fazer? Todas essas continhas aqui. Beleza? Aqui diz assim, cada linha da tabela a seguir apresenta a medida do lado de um quadrado. Calcule o perímetro e a área correspondente a cada quadrado. Então, diz que a medida do lado do quadrado é 2. Ah, então o perímetro vai ser 2 mais 2 mais 2 mais 2, certo? Que dá 8. E qual é a área? A área 2 vezes 2, que dá 4. Ok? Então, assim, medida do lado do quadrado é 3. Qual é o seu perímetro? 3 mais 3 mais 3 mais 3, que deu 12. Ah, e qual é a sua área? A área é 3 vezes 3. A área é 9. Medida do lado do quadrado é 4. Qual é o perímetro? 4 mais 4 mais 4 mais 4. 16. Qual é a área? Também é 16, porque a área também vai ser 4 vezes 4. Medida do lado do quadrado é 5. Qual é o perímetro? 5 mais 5 mais 5 mais 5. É 20. Qual é a área? 5 vezes 5, 25. Quando a medida do lado do quadrado é 6, qual é o perímetro? 6 mais 6 mais 6 mais 6, 24. Qual é a área? 6 vezes 6, 36. Quando a medida do lado do quadrado é 7, 7 mais 7, 7 mais 7, 28. E a área será 49. De acordo com os valores preenchidos na tabela, qual a relação entre a medida do lado do quadrado e seu perímetro? O perímetro corresponde a 4 vezes a medida do lado, certo? Se eu pegar o meu lado e multiplicar por 4, eu acho o perímetro. Prof, mas perímetro é soma, não é multiplicação. Mas aqui no caso do quadrado, a gente vai somar 4 vezes o mesmo número. E lembra que multiplicação é uma soma de parcelas iguais. Então, se eu quiser para achar perímetro do quadrado, simplesmente pegar o lado e fazer vezes 4, a gente encontra mais rapidinho do que ficar somando. Essa relação também é válida para a medida do lado do quadrado e sua área? Não, porque a área não é diretamente proporcional à medida do lado, certo?